Vamos aí, galera, mais uma aula de cálculo, né? Aula 9, tratando aí de funções implícitas e derivação implícita, tá ok? Eu sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e essas aulas são voltadas para o público de engenharia ou áreas afins, né? Então, para quem gostar aí do vídeo, não deixa de marcar aí o seu like, tá? Deixar o seu like. E no final, se você gostar, você pode estar aí se inscrevendo no canal do YouTube para acompanhar aí as novidades que vem por aí, tanto de cálculo quanto de álgebra, beleza? Então vamos aí tratar de função implícita. Bem, o que é uma função dada implicitamente? Então, olha só, consideremos uma equação nas variáveis x e y, ok? No caso, a gente vai dizer que a função y igual a f de x, perceba que a função y depende da variável x, ela é dada implicitamente por essa equação, né? Essa equação que a gente viu aqui no início, se para todo x no domínio de f, o ponto x, f de x for uma solução dessa equação, beleza? Então, em termos gerais, o que vem a ser uma função implícita? Uma função implícita, ela é dada através de uma equação, tá? Nas variáveis x e y, onde y é uma função de x, né, dependendo da variável x, na qual a gente, em geral, a gente não consegue isolar a função y, tá? Nessa equação a gente não consegue isolar. Mas tem alguns casos que a gente consegue isolar, e aí são os casos que a gente vai daqui a pouco dar uma olhadinha, beleza? Então, por exemplo, essa equação x² mais y² igual a 1. A gente sabe que isso daqui é a equação da circunferência, né? Centrada na origem de raio 1, beleza? Então, quais seriam as funções dadas implicitamente por essa equação, né? Então, se a gente isolar o y aqui, a gente vai encontrar y igual a mais ou menos a raiz de 1 menos x². Então, para cada um sinalzinho desse aqui da raiz, tá, pessoal? Tanto mais raiz de 1 menos x² quanto menos raiz de 1 menos x² vão simbolizar as funções, tá? A gente vai ver aqui no GeoGebra. Eu já plotei aqui para ficar mais simples, tá? Então, essa função aqui, y igual a raiz de 1 menos x², percebo que é a semicircunferência superior aqui, ó, tá? Então, isso daqui seria tratada como uma função, beleza? E se a gente plotar o menos raiz de 1 menos x², seria a parte de baixo. A gente juntando, então, as duas funções, a gente consegue, então, completar essa circunferência, beleza? Que é uma curva. Não seria uma função, tá? Quando a gente associa x² mais y² igual a 1, a gente sabe que isso não é uma função, beleza? Isso aqui é uma curva. Mas se a gente separar aí as funções dadas implicitamente, aí sim, cada uma delas separadamente vai simbolizar uma função, tá ok? Retornando, a gente tem aqui o exemplo 2, ó, determine uma função que seja dada implicitamente pela equação y² mais x vezes y menos 1 igual a 0. Então, aqui essa equação, pessoal, lá em álgebra, se a gente completar os quadrados, a gente consegue identificar isso daqui ou como uma cônica ou uma quádrica, né? Mas aí seria interessante saber aí todos os ensinamentos aí de álgebra. Como a gente não está querendo fazer esse completamento e nem nada disso, a gente vai só verificar se é possível isolar o y nessa equação para a gente conseguir determinar quem são as funções implícitas, ok? Então, aqui nesse caso, percebo que isso aqui é como se fosse uma equação do segundo grau, ó. Y² mais um coeficiente que eu vou chamar aqui de x vezes y, menos a constante, né? No caso, mais a constante, igual a 0. Então, seria como se fosse uma equação do segundo grau. Então, a gente vai aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, tá? Então, para a gente conseguir encontrar as raízes, o x', x2', né? Seria menos b, no caso aqui o b é x, né? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, no caso aqui o delta é b² menos 4ac. Então, ficaria x² mais 4 aqui dentro da raiz. Sobre 2 vezes o a. No caso aqui o coeficiente a é 1, beleza? Então, a gente conseguiu aqui nesse caso, utilizando um recurso lá de álgebra, a gente conseguiu identificar a função dada implicitamente, tá? Que são essas duas aqui. Vamos lá no GeoGebra novamente. Eu já plotei aqui, né,
a função y igual a menos x mais raiz de x ao quadrado mais 4 sobre 2. Dá essa curva, ok? Se a gente plotar outra, menos x menos raiz de x ao quadrado mais 4 sobre 2, a gente vai conseguir essa outra curva, certo? E se a gente plotar as duas ao mesmo tempo, a gente consegue essa cônica, que é uma hipérbole, certo? Então perceba que se a gente colocar só a equação da cônica aqui, né, a gente não vai identificar isso aqui como função, tá? Não atenderia às regras de função. Mas se a gente colocar separadamente uma e a outra, a gente consegue então identificar como função, tá? Então essas são as funções dadas implicitamente por essa equação y² mais x vezes y menos 1 igual a zero, tá? Então, nem sempre a gente vai ter que identificar quem são essas funções implícitas. O que é interessante é que quando você tiver num problema envolvendo função implícita, você já sabe que o y aqui é uma função, tá? Que depende da variável x. E aqui a gente vai estar envolvendo tanto função e variável juntas, tá? Na mesma equação a gente envolve a função e variável, tá? Bem, aí algumas aplicações falando de derivada de função implícita, pessoal, eu já vou colocar aqui direto num exemplo para ficar mais simples, tá? Aqui a gente já vai utilizar essa derivação implícita para fazer a derivada de uma função inversa. Só relembrando, função inversa, ela segue uma regra. Qual é essa regra? A função composta com a função inversa, ela é igual à identidade. Né? Sempre que a gente fizer a composição da função com a função inversa, ela vai dar a própria identidade e a gente consegue então sair desse problema, né, da função inversa. Então, quando a gente tiver esses probleminhas aqui, quais são os passos a serem feitos? Primeiro, a gente vai transcrever a função aplicando a função inversa em ambos os membros. Aqui eu coloquei a função inversa, mas pode ser a própria função mesmo, tá? Se a equação já estiver envolvendo a função inversa, você aplica a função dos dois lados para conseguir a composição que eu acabei de falar para vocês. Depois você utiliza as regras de derivação, aqui a gente pode utilizar a regra da cadeia, principalmente, tá? Para fazer aí a derivação implícita. E depois a gente isola a derivada tentando retornar para a variável inicial, que no caso seria o x. Ok? Então a gente vai tentar fazer esses passos para esse exemplo a seguir. Então aqui a gente tem a função y igual a arctangente de x, tá? Essa função aqui, lembra que ela tem uma restrição, porque arcotangente é o inverso da tangente. Então lembra que a tangente é seno sobre cosseno, a arctangente então é cosseno sobre seno. Então onde o seno fosse anular, esses pontos a função não está definida. Essa função é definida em intervalos, ok? Por isso que a gente está supondo que ela seja derivável na reta, mas isso não é verdadeiro, porque em alguns pedaços ela não vai estar definida, e portanto não vai possuir derivada. Então, para a gente calcular a derivada dy dx aqui, a gente vai definir um intervalo, esse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, essa função aqui, ela é bijetiva, então eu consigo aplicar a inversa, tá? Porque para a gente calcular a inversa de uma função, a função tem que ser bijetiva. Então aqui nesse caso ela está bem definida e a gente pode calcular a inversa, tá? Então, y igual a arctangente de x, beleza. A gente escreve aqui essa equação, né, essa função identificada aqui. Só lembrando, pessoal, aqui a gente está envolvendo já a função inversa, né, arctangente. Então, para você usar aquele primeiro passo que a gente viu ainda há pouco, a gente vai aplicar a tangente dos dois lados aqui, em ambos os membros, tá? Então, vai ficar tangente y, nesse primeiro membro. No segundo membro, vai ficar tangente de arctangente de x. Então, lembra, função composta com a inversa da identidade. Então, a identidade aplicada em x é o próprio x. Então, a gente tem essa equaçãozinha aqui envolvendo implicitamente a função y, porque a gente sabe que o y depende de x. Para ficar mais simples, a gente sempre reescreve o y como função mesmo, tá? Para vocês
relembrarem que o y aqui é uma função que depende da variável x, e deixa dessa forma que está aqui destacado, tá? Tangente de y de x igual a x. Deriva dos dois lados. Lembrando que aqui a derivada é em relação a x, tá? Variável x. E aqui a gente vai envolver a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia é derivada da externa vezes a derivada da interna. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Para quem não lembra, faz lá a regrinha do quociente. Tangente é seno sobre cosseno, faz a regra do quociente e vai chegar aqui exatamente em secante ao quadrado, tá? Então, derivada da tangente é secante ao quadrado de y. Lembra que quando a gente está aplicando a regra da cadeia, é a derivada da externa, né? A função só se repete, que é a interna, vezes a derivada da interna. Então, a derivada da interna seria a própria taxa de variação, que seria o dy dx. Tá? Que isso aqui seria a função que a gente não conhece quem é, mas a gente sabe que depende da variável x. Então, aqui vai ter o dy dx. Igual, derivada de x em relação a x é 1. Beleza? Aí, percebo que nessa equação a gente já consegue identificar quem é a taxa de variação aqui, quem é o coeficiente angular da reta tangente. Então, só basta isolar que o dy dx vai ser 1 sobre secante ao quadrado de y. Aí, pessoal, tomem muito cuidado, porque aqui, isso aqui não é a resposta. Porque essa taxa de variação aqui, ela está dependendo de y. E a tua função no início, ela dependia de x. A gente só aplicou um artifício para conseguir derivar aqui. Mas a gente tem que retornar, então, para a variável x, tá? Então, aqui a gente vai utilizar uma relação trigonométrica. Lembra que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Dividindo essa equação por cosseno ao quadrado, a gente tem secante ao quadrado de y igual a 1 mais tangente ao quadrado de y, tá? Isso aqui é bem simples de verificar. E aí, então, lembra que quando você fez a substituição, tangente de y é x. Vem aqui e substitui só. Então, vai ficar 1 mais x ao quadrado. Então, secante ao quadrado de y é 1 mais x ao quadrado. Portanto, a derivada da arquitangente vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Beleza? Então, sempre retorna para a variável. Não pode deixar aqui no y. Então, para vocês que estão aí cursando, né, cálculo, não pode deixar até aqui. O professor pode dar errado, porque exatamente isso aqui não é a derivada, tá? Em geral, a função é dada e a derivada é em termos da própria variável da função. Vamos aí, então aí no caso para vocês treinarem, tem aí essa tabelinha com todas as derivadas de funções trigonométricas inversas, tá? Então derivada do arco seno, do arco cosseno, do arco tangente, arco cossecante, arco secante e arco cotangente, tá? Tem aí essas brincadeirinhas para vocês treinarem. Tá? Em alguns casos aqui, a gente vai utilizar também um triângulo, tá? Pensem num ângulo, tá? E o seno, as propriedades mesmo do seno. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso, como você está tratando de desse número 1 aqui, que sempre aparece, então, como se a hipotenusa sempre fosse 1, tá? E aí você consegue relacionar um triângulozinho retângulo, e aí consegue, então, reescrever no finalzinho aqui tudo para a variável x. Uma outra aplicação é a derivada da função exponencial, sem ser a função e elevado a x, né, que a gente já viu. A derivada da exponencial é ela mesma. Mas nesse caso aqui a base é diferente do número de ouro, né, que é o ezinho. A gente vai ter também, novamente, que reescrever essa função. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar um artifício de usar o ln dos dois lados aqui na equação. Vai ficar ln de y igual a ln de a elevado a x. Propriedade de logaritmo, esse expoente que está aqui no logaritmando vem para frente. Vai ficar x vezes ln de a. E aqui nesse primeiro mesmo permaneceu ln de y, tá? Aqui, o ln de a, lembra que esse a aqui é um número, tá?
Então, esse daqui, o logaritmo natural desse número ainda é um outro número. Então, isso aqui é como se fosse uma constante, beleza? Então, ele não vai interferir na nossa regra de derivação, tá bom? Ele simplesmente sai da derivada. E aqui é importante, depois que você conseguiu uma equação aí mais apropriada para fazer a derivada, vocês que ainda não estão acostumados, tenta reescrever aí a função y dependendo da variável x, tá? Então vai ficar ln de y de x igual a x vezes ln de a. Isso aqui é só opcional, beleza? Enquanto você já souber que isso aqui é uma regra da cadeia, você já pode simplesmente ignorar a variável da função, mas enquanto você não souber, é melhor deixar aqui, reescrever, que fica mais simples, tá? Então aqui você vai derivar tudo em relação à variável x. Derivada do logaritmo neperiano é 1 sobre o que está dentro do logaritmo, então aqui no caso é 1 sobre y, vezes a derivada da interna, que é dy dx. E aqui, lembra que o ln de a é uma variável, sai da derivada, então vai ficar a derivada de x, que é 1, então dá só ln de a. Isolo dy dx, então esse y que está dividindo passa multiplicando, y igual, aliás, a taxa de variação dy dx aqui é y vezes ln de a. Lembra, sempre que você faz um artifício, você tem que retornar com essa variável. O y aqui é a elevado a x. Então, portanto, a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a. Beleza? Então, sempre tem que retornar para a variável x. Não pode ficar em termos de y. E a gente tem mais uma regrinha para ser acrescentada naquela tabela lá de derivação, tá? Isso daqui você depois já pode adicionar mais essa regrinha para você utilizar aí quando tiver algum problema relacionado. Uma outra coisa aí que a gente pode também utilizar é a derivada de função logarítmica, tá? No caso, a gente queria, como saber a derivada do log de x na base a? Reescreve a função y igual a log de x na base a. E aí, aqui a gente não saberia de imediato quanto que valeria essa derivada. Então, para isso, você vai ter que utilizar algum artifício. Nesse caso, você vai aplicar a definição do logaritmo mesmo, tá? Então, vai ficar a elevado a y igual a x. A definição mesmo do logaritmo, tá, pessoal? Bem, agora você já tem uma equação que é mais simples de ser calculada aqui, a derivada. Só lembrando aqui, eu não reescrevi a função, mas você poderia colocar aqui a elevado a y de x igual a x, tá bom? Para não esquecer que isso aqui é uma função implícita. E aí você vai aplicar a derivada dos dois lados, tá? A derivada de a elevado a y, como a gente viu anteriormente, isso aqui é a elevado a y vezes ln de a. Vezes, isso aqui só é a derivada da externa, vezes a derivada da interna, que é o dy dx. Igual a derivada de x em relação a x é 1. Isola o dy dx, 1 sobre a elevado a y ln de a, retorna com a variável. O a elevado a y é o x, então isso aqui vai ser 1 sobre x vezes ln de a. Beleza? Então, depois que você se acostuma aí a reescrever a função e utilizar a regra da cadeia, depois que isso aqui se tornar mais claro, você não precisa estar reescrevendo a função aqui, tá bom? Tá. E aí, só para a gente terminar aí com mais um exemplo, a gente vai encontrar a reta tangente a essa curva aqui, tá? Essas curvas, em geral, elas têm um nome, foram trabalhadas por algum matemático. Nesse caso aqui, essa equação é chamada Folio de Descartes, tá? Se a gente plotar ela no GeoGebra, tá? Basta você colocar dessa forma que está aqui mesmo, essa equação, ela vai gerar aqui a curva associada a essa equação, tá? Que seria essa curva aí que tem alta interseção aqui na origem, beleza? Então, encontre a reta tangente a essa curva no ponto 3,3. Então, o ponto 3,3 é exatamente o topo aqui, o ponto crítico, vamos dizer aqui, dessa função, né?
Então, ponto 33 está bem na pontinha desse laço aqui. Beleza, então, para a gente encontrar a equação da reta tangente, a gente precisa da derivada, né, o dy dx. Então, aqui, ó, como essa equação está envolvendo uma função implícita, a gente não precisa saber quem é a função y aqui, tá? A gente precisa só saber que esse y aqui é uma função, somente. E reescrever, então, no caso aqui, x ao cubo mais y de x ao cubo mais 6 vezes x vezes y de x. Lembrando, essa reescrita aqui, ela não é obrigatória, mas para vocês que estão aprendendo aí a derivar implicitamente, ela é importante para você não esquecer que aqui tem uma regra da cadeia, tá? Que tem uma derivada da interna aqui. Então, a gente deriva tudo em relação a x, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, mais. Aqui é a regra da cadeia, derivada da externa, onde a externa é uma potência, né? Então, é 3 vezes a função elevada ao quadrado, que no caso aqui é y ao quadrado. Então, 3y ao quadrado vezes a derivada da interna, que é a derivada, que ele simbolizou aqui com esse linha, mas a gente poderia colocar dy dx, tá? Que é a notação de Leibniz. E aqui nesse segundo membro seria a regra do produto, derivada da primeira que é 6, vezes a segunda, que no caso só repete o y, mais a primeira, repete, vezes a derivada da segunda, que é só o dy dx, que é o y' aqui, tá? Isola o y' tudo do mesmo lado, tá? E vai tirar aí em evidência o y', 3y² menos 6x. Aqui vai ficar 2y menos x ao quadrado. Y² menos 2x igual a 2y menos x ao quadrado. Tá aqui. Isola o y', como são aqueles passos, né? O segundo passo é isolar a derivada, tá? Essa derivada da função implícita vai ficar em termos tanto do y como do x, ou seja, depende ainda da própria função, mas isso aqui não é um problema, tá? E aí a gente aplica no ponto que a gente quer lá, que é quando x igual a y igual a 3. Vai dar esse coeficiente angular aqui, ó, 1, menos 1, certo? Y' vai dar menos 1. Lembrando que aqui a gente só substitui, tá? O x e o y, que a gente já sabe quem é o ponto 33. Então, esse aqui é o x, esse aqui é o y, tá? E a gente aplica na equação da reta tangente, y menos y0, no caso o y0 é 3, que é igual a derivada no ponto que é menos 1, que multiplica x menos x0, que o x0 no caso também é o 3, tá? Fazendo aqui essas continhas, a gente vai chegar x mais y igual a 6, que é uma reta. Essa reta aí que é decrescente, né? Passando por esse ponto 33 aqui. Beleza? Então, nos exercícios, se vocês puderem estar plotando a curva, o ponto e identificando a reta, seria bem interessante. Antes de terminar aqui essa parte, eu vou só explanar aqui com vocês algumas curvas, assim, bonitas, né, de serem verificadas. No caso aqui, seno de x mais y igual a 2x menos 2y x ao quadrado mais... Ó, essa curva já é bonita, né? Mais 2y ao quadrado menos... Olha só, essa curva aí é totalmente bem louca, né? Vamos dizer, né? Ela tem um comportamento bem estranho. Mas esse daqui com certeza está envolvendo aí a função implícita, tá? A função implícita y que depende de x. Nesse caso aqui seria bem difícil você isolar o y em função de x, mas é por isso que a gente fala. A função implícita ela é dada através de uma equação, tá?
Vamos ver aqui uma outra x elevado a 2/3. Deixa eu só colocar um parêntese aqui. Mais y elevado a 2/3 igual a 4. Eu não coloquei o nome dessa daqui, mas ela também é uma curva bastante utilizada nos livros, textos, tá? Ela é uma curva fechada, né? E é bem bonito, assim, a gente identificar, né, essas curvas e verificar que elas estão associadas a uma função implícita, onde vocês podem estar calculando aí o coeficiente angular em cada ponto dessas funções associadas, tá? Uma outra curva que eu também achei bonita é essa daqui. Vamos ver essa daqui. X ao quadrado mais x vezes y mais y ao quadrado igual a 3. No caso, isso aqui vai ser uma cônica. Uma hipérbole rotacionada aqui, certo? Lá em álgebra a gente consegue identificar esses coeficientes e saber exatamente quem são os focos, né? E outras coisas relacionadas aí à cônica, tá? Bem, então é isso, pessoal. O que a gente utilizou aí para fazer esses slides foi essencialmente aqui o Guidorize, volume 1, e algumas partes também tirei do Stuart, que tem muitos exercícios aí utilizando essas funções implícitas, tá? E o GeoCiese, para quem quiser aí obter mais exemplos, não esqueça que tem exercício já nesse vídeo, tá? Para vocês treinarem qualquer coisa, me mandem aí um ok se conseguiram fazer, beleza? Obrigada.